ao alcance de todos em meu site pessoal, gentileza da Rede Vida de Televisão. O autor da carta aos Hebreus fala-nos hoje da figura misteriosa de Melquisedeque, que intrigou muitos espíritos no passado e ainda hoje excita a curiosidade de outros tantos. Quem foi Melquisedeque? Uma figura envolta em lendas. Uma figura mencionada apenas em 2 locais do Antigo Testamento. O capítulo 14 do livro do Gênesis e o Salmo 110. Mas uma figura escolhida pelo nosso autor. Por quê? Porque na antiga lei, os sacerdotes deviam ser todos descendentes carnais de Levi. Não era como hoje, quando alguém descobre em si a vocação sacerdotal. Na antiga lei já se nascia sacerdote se fosse ele filho de um sacerdote. O sacerdócio era hereditário e passava de pai para filho. Ora, este mesmo autor nos diz mais adiante que Jesus não era da tribo de Levi, a respeito da qual Moisés legislou sobre o sacerdócio. Jesus era da tribo de Judá, que nenhuma relação possuía com o sacerdócio antigo. E então, estava o sacerdócio de Jesus em desacordo com o sacerdócio do Antigo Testamento? Podemos reformular a pergunta: está o Novo Testamento em desacordo com o Antigo Testamento? Chocam-se os 2 testamentos? O nosso autor teve o cuidado de buscar a figura de Melquisedeque. Melquisedeque, no Antigo Testamento, não era descendente de Abraão, não era filho de Levi. E, no entanto, Abraão, o antenato de Levi, se prostrou diante dele e lhe pagou o dízimo. É o menor que se prostra diante do maior, e não vice-versa, raciocina o autor. Se o antenato de Levi se prostrou diante de Melquisedeque, é porque Melquisedeque, um sacerdócio de outra ordem, era superior a ele e superior ao próprio Levi. Jesus, não sendo da linhagem de Levi, e sim de Judá, é sumo sacerdote, sim, mas seu sacerdócio se prende diretamente a Melquisedeque. O autor continua o seu raciocínio a partir do que a Escritura diz e, sobretudo, do que a Escritura não diz de Melquisedeque. Não diz quais eram os pais de Melquisedeque e não diz qual foi o fim de Melquisedeque ou sua morte. E assim, sem pai, sem mãe, sem genealogia e sem fim de vida, silêncios da Escritura, Melquisedeque podia ser comparável perfeitamente com Jesus, que na vida eterna, depois da ressurreição, propriamente não teve um pai ou uma mãe que o gerassem para a eternidade gloriosa de Deus após a morte da cruz no Calvário. E não tem mais fim de dias, porque exerce eternamente ou indefinidamente o seu sacerdócio celeste no céu, intercedendo por Deus em nosso favor. É assim que, misteriosamente, Melquisedeque, de maneira pálida, distante, longínqua, imperfeita, prefigurou no Pentateuco o sacerdócio de Jesus.